Ok, essa série vai até 2029. Aumentei mais um ano, né? Era 28. Mas a tamanha importância desse assunto, e eu estava compartilhando, o pessoal da internet aí, eu fiquei um mês sem conversar com vocês a respeito disso, mas eu tenho uma série de coisas. Então tudo que eu estiver falando aqui no domingo pela manhã, preste atenção, porque a gente vai repetir e vai reforçar e vai colocar algumas coisas a mais na nossa escola de fé do sábado, dia 31. Anota aí. A hora que a gente liberar, você vai se inscrever, porque nós vamos estar falando sobre isso. Pense corretamente, para que a gente possa obter a vitória na nossa vida em todas as áreas. Então, a dependência de vencermos sobre a face da terra como igreja depende de como nós estamos pensando a respeito da vida ou das situações que nós estamos vivendo. Ok? Eu quero te falar que você tem que cuidar, eu e você, quando nós lemos um verso como esse, não parece ser verso, mas é título de mensagem, mas é: não dê lugar ao diabo. Deus está colocando a responsabilidade em mim e em você para fazer algo. E o que eu preciso fazer é cuidar da minha mente. É cuidar da minha forma de pensar. Lembra os conceitos que eu tenho trazido para vocês? Eu sou um ser espiritual pensante. Então o que eu penso interfere na nossa vida. A jornada da vida de uma pessoa, ela é determinada por aquilo que ela pensa. Porque é em cima do que ela pensa que ela decide, ela faz escolha. E isso aí pode ser para o prejuízo ou pode ser para o crescimento, o progresso. Então não basta apenas, gente, ser ouvintes, ou nós estarmos na igreja: eu sou de Jesus, pastor, e eu sempre falo isso. Eu tenho até a Bíblia, eu leio de vez em quando e tal, é muito pouco, porque a gente já acorda sendo bombardeado na nossa forma de pensar, pensando errado a respeito de quem está do meu lado, do meu marido, da minha esposa, da minha casa, pensando errado a respeito de situações que estão acontecendo, e o inferno tem embrulhado muito isso, gerando críticas, julgamentos indevidos a pessoas. De repente a gente vem com um pensamento contra alguém, pensando a respeito errado. E isso é uma luta diária que nós precisamos fazer. Não permitir ser governado por algo, gente, que vai direcionar para o prejuízo. Então a igreja que vai finalizar bem, a igreja que vai fazer esse bom combate da fé, quantos creem que é bom? Porque é um combate de verdade sendo instalado dentro de mim, e eu não vou abrir mão dele, né? Eu vou analisar. Tem coisas que chegam à nossa cabeça muito rápido, é só acordar que a tua mente já começa a trabalhar. Não, pastor, a minha leva 2 horas até trabalhar. Eu entendo. Mas uma semana pode acontecer algo, uma situação inesperada, e aquilo começar a trabalhar para um prejuízo muito grande na vida de muitos. Porque muitos começaram a boa obra com Jesus e hoje estão fora do Evangelho. Ninguém pensa em fracasso, em ser um fracassado ou um derrotado, em ter uma jornada de fracasso e prejuízo. Ninguém pensa. Só que isso não entra na cabeça de uma forma de você ser uma pessoa vigilante no que você pensa. Desconfia daquilo que você pensa. Ah, não, o que eu penso é mesmo. Esse é o problema dessa plataforma que eu venho falando. Eu venho meditando sobre isso. De que o que eu penso, eu acho, o que eu quero, eu vou fazer, é assim, a minha jornada é dessa maneira, e é tudo na minha pessoa, eu. Eu preenchi o meu pensamento com o que eu quero, eu preenchi da forma como as pessoas têm que me tratar, eu preenchi com a fulano de tal tem que ser assim, a minha igreja tem que ser assim, no meu trabalho é assim, a minha vida é assim e tal, e eu fico preenchendo com aquilo que eu quero, com aquilo que eu vou fazer, com aquilo que eu penso, eu acho, não é eu, devia ser ele. Ninguém ficou animado, né? Não é eu, então vou fazer um pulinho. Eu.
É Ele. Mas eu estou disposto a abrir mão das minhas conclusões, axiologias, do raciocínio até lógico. Essa conta não fecha, pastor Hélio, como é que vai ser? Cara, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoie no teu raciocínio, no teu entendimento, que não vai fechar a mesma conta, mas Deus está pedindo para olhar para Ele. Eu me lembro que eu estava compartilhando nos últimos encontros, acho que foi o último encontro que eu compartilhei, sobre Pedro andando sobre as águas, olhando para Jesus, mas no momento que ele reparou a força do vento, teve medo, começou a afundar. Então nós estamos vivendo dias cruciais, gente. Eu quero te falar, esse mês é um mês que eu quero cuidar no meu coração, estou vendo isso, e vou abrir aqui para conversar com vocês sobre cuidar da nossa saúde mental, é espiritual. Mentalidade é um assunto mais espiritual do que você imagina. Ele não é meramente um assunto, não, vamos cuidar disso aí, tem tratamento, é aquilo outro, tal. Claro, tem tratamento, mas jamais mudará uma mentalidade. O tratamento não mudará uma mentalidade. A mentalidade é um ato consciente de trocar algo que eu penso por outro. Precisa ser assim. Eu preciso ter esse entendimento de trocar o que vem sobre a minha cabeça pela realidade da palavra e ficar com ela. Eu tenho meditado em vários versos, tem me ajudado bastante a me encher, a levantar esse escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno, para que a gente possa estar de pé, na certeza absoluta de que a palavra de Deus não volta vazia, não falha, jamais falhará. Abra a tua Bíblia aí, nós vamos ler essa passagem, Provérbios, capítulo 8. O livro de Provérbios é fantástico. É um livro sobre a sabedoria, que ela possa estar instalada. A sabedoria, gente, é o que Deus tem a dizer instalado em você. Isso é um exemplo bem prático de sabedoria. Bom, agora eu preciso ser sábio. Eu pego a sabedoria e boto em prática. Mas a sabedoria é o que Deus tem a dizer instalado dentro de mim e de você. Olha como rimou, não ficou bacana? Ok. Então, Provérbios capítulo 8. Todos acharam? Bíblia de papel, temos no ambiente ou não? Nota 0. Verso número 33. Diz assim: ouve o ensino, seja sábio e não rejeite. Ouve, Alinho, ouve. Gente, preste atenção, eu posso ouvir, e como a gente fala na prática, entra por aqui, sai por aqui. Porque a questão não é o ouvido físico, é o quanto eu e você estamos preparados para reter. Estamos preparados com avidez e com fome. Eu quero Ele, eu quero a sua palavra, eu quero, deixa eu prestar, é isso aí. Não é uma atenção em si física, é algo do espírito, gente. Eu posso estar bloqueado em receber verdades tremendas. Eu posso estar despreparado de espírito. Talvez nessa manhã, eu orei hoje quebrando isso aí no nome de Jesus. Por alguma coisa, a não receber aquilo que eu estou ouvindo. Você vê essa questão de ouvir, ela é muito grande na Bíblia. É impressionante. No capítulo 10 de Romanos, que fala sobre o capítulo da fé, a fé está ligada a ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então tem a ver com você ouvir de Deus. Ouvir e de maneira contínua, porque está sendo produzido algo. A verdade, Jesus diz, as minhas palavras são espírito e são vida. Ela entra em mim, em você, e vai construindo Ele em nós, no ser espiritual pensante que sou eu.
Uma vez que eu sei que a sua palavra é a minha vida. Quantos têm essa certeza que a palavra dele é a sua vida? É a vida do universo, gente. Se tudo existe, é ele. Por meio dele, para ele, foram criadas todas as coisas. É para ele. Ele é a palavra viva. João capítulo 1, no início era a palavra. A palavra se fez carne, habitou entre os homens, fez a obra que precisava fazer na carne, mas é a palavra. Eu sou alimentado da verdade que eu ouço. Eu preciso ter isso bem consciente, não é simplesmente, eu estou no domingo, pastor, eu estou ouvindo a mensagem, tá? Eu estou no grupo de conexão, está sempre sendo compartilhada a palavra. Mas você tem que receber isso como uma necessidade, anota isso, diária. Uma necessidade diária. Não tem como você dizer assim, pastor Hélio, eu já comi bifinho, eu já comi farofa, eu já comi isso. Aí você está querendo dizer para mim que você não come mais? Eu não como mais. Bom, é só questão de tempo, você vai para a cova. Deixa de comer que você vai morrer. É só uma questão de tempo. Aí você vê essa questão de tempo? Deixa de se alimentar de maneira diária da verdade e eu vou morrer espiritualmente. A igreja do Senhor ainda espiritualmente vive um ambiente muito de inanição. Ela vive de um respiro para um próximo respiro, e não deveria ser assim. Porque nós temos que ter a consciência que nós andamos com Deus e vivemos para Ele, Ele é a vida de maneira diária, põe aí, diária. Então é um processo. Quando Paulo diz lá, não dê lugar ao diabo, Deus está pedindo de mim e de você uma maneira de viver e se alimente suficientemente dele com verdades espirituais que constroem o meu ser, que constrói a minha mentalidade, que é ele, a sua palavra, para que eu possa levantar o escudo da fé e fazer a boa defesa contra os dardos inflamados do maligno. Você já reparou quantas vezes você acorda já sendo bombardeado pelas trevas, uma maneira de pensar errada, que te gera aflição, angústia, que muitas vezes te empurra para sair de casa ansioso, preocupado, porque como é que vai ser? Essa perguntinha está sempre com a gente, né? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Minha família e tal. Em notícias de um mundo doente, é o ataque das enfermidades. Será que eu vou viver? E se isso acontecer comigo? Olha só, a gente às vezes já acorda assim. Né, pastor? Do jeito que está, parece que todo dia já, a voz já fica ligada. Esse PA aí fica alto, fica sobre todo ser humano, porque essa é a estratégia do inferno. Nesse tempo que nós estamos vivendo, está piorando. Não vai dar moleza. Numa insistência de pensar algo completamente contraditório à verdade. Já começa desde já hoje em a escola de fé, tá bom? Vai anotando tudo isso. Pega isso e ouve de novo. Você precisa ser consciente de que tipo de pensamento tem chegado a você para a gente trabalhar isso. Eu tenho convivido com pensamentos de ansiedade e preocupação contínua. Não, pastor, mas nesse mundo não tem jeito. Claro que tem, porque Deus falou para não andar ansioso. Porque Ele é a fonte da provisão, Ele é a fonte do sustento, Ele é a fonte de tudo que Ele disse como promessa e cuidado, é uma realidade na vida daquele que crê e se posiciona. Mas para que eu creia, isso aqui tem que estar em alta. A fé está ligada ao que eu ponho para dentro, em termos de ouvir. Tem ouvido de maneira contínua? Porque de contínuo nós só estamos ouvindo notícias ruins, de falência, de prejuízo, de falso, de piora das coisas.
E basta acontecer uma coisa assim, aí já sai na internet várias notícias que está acabando, e aquilo outro e tal, e começa a gerar ansiedades e preocupações indevidas, gente. Pastor, dá para dominar isso aí? Dá. Você tem uma ideia? Em Efésios capítulo 6, no verso número 13, Paulo disse que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ok? A armadura de Deus, ela representa a palavra em suas várias áreas da nossa vida. Não é? Isso aí é um outro assunto que a gente pode ver para frente, mas deixa eu te dizer, aí está dizendo lá que nós podemos resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Ninguém resiste se não tiver fortalecido na sua forma de pensar, se não tiver debaixo do domínio da verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nessa manhã? A tua necessidade e a minha são as mesmas até o final. Se queremos viver esse mundo, vencer nesse mundo de trevas, de imaginações temerárias, de tantas coisas que chegam na nossa cabeça, só fazendo um bom combate de fé. E a fé vem pelo e ouvir, tornar a ouvir, ouvir, ouvir de novo, tornar a ouvir, ouvir, ouvir como um alimento diário. Você vai se fortalecer. É de uma noite para o dia? Não, mas é um exercício. Essa é a minha necessidade e a sua hoje até o final. Pelos dias que nós estamos vivendo, de uma maior dependência de Deus, de um mundo mais afogado no fracasso e no prejuízo, de um mundo mais sem esperança, das coisas não funcionarem mais e tal, vai se perdendo, pastor, e agora é a crise. Cara, o reino de Deus não está em crise. E Deus vai cuidar de você e de mim muito bem. Quantos creem? Isso não é a fórmula matemática, isso não é a certeza de um raciocínio, isso não é algo 2 mais 2 vão dar 4. Você não terá essa certeza nos 5 sentidos. Então, pastor, que certeza é essa? Bom, a fé que vem por ouvir a palavra é a certeza de coisas que se esperam dele. A convicção de fatos que não se veem ainda. É maluco mesmo. Pois é, a definição de fé é maluca, porque ela não tem base nos 5 sentidos. Pastor, eu vou te falar, então quer dizer, qual é a segurança que eu tenho? Ele. Não, mas se fosse uma continha assim volumosa ali, uma poupança, nem poupança não está dando mais nada, peraí. É um investimento, ali eu tenho vários imóveis, essa é a tua segurança, no mundo doido desse. A segurança é Ele. Ele não falha. Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Miraculosamente, Ele sustenta o seu povo. Gente, isso que nós estamos fazendo nessa manhã, e sustentando o ministério dele, espalhado sobre a face da terra, é sobrenatural. É um sobrenatural que a gente nem reconhece no dia a dia, que eu cheguei até aqui porque Ele tem dado saúde a você também. Ele tem cuidado da sua casa, tem cuidado dos seus filhos. E assim vai. Quantos creem nisso, gente? Tem que continuar crendo, porque esse tapetinho de dependência dos 5 sentidos ou da humanidade está sendo puxado cada vez mais pela própria fragilidade do mundo. Vocês estão entendendo? Aumenta a insegurança, obviamente, de tudo. A força do inferno está sobre a face da terra. É o fim mesmo, está terminando. Mas eu tenho que viver de uma maneira onde o meu coração tem certeza a respeito dele. Fé é certeza. Fé não será certeza, ela é. E a fé vem pelo ouvir, e ouvirá de maneira contínua. Então a minha disposição é fazer com que esse livro, ele entre em mim.
A verdade que é vida, espírito e vida, alimente o meu ser espiritual pensante. Eu vou te fazer ir comigo em Filipenses capítulo 4. Abra, por favor. Eu quero ler um verso que muitas vezes nós lemos o verso 6 e o 7, até conhecemos de cor. Mas às vezes o verso 8, ele passa, pelo menos na minha Bíblia, por exemplo, como está do outro lado da página, de repente a gente não vira a página. Mas o verso 8, Filipenses 4. Quantos estão entendendo aí? Eu estou querendo construir devagar várias coisas dentro de você. Nessa manhã, eu peço ao Espírito Santo que construa em você a necessidade e a consciência de que eu preciso cuidar da minha forma de pensar. Ok? Então vamos lá. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Pastor Hélio, não sei se tem nada verdadeiro nesse mundo. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, perdão, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que fica à vontade se você pensar. É interessante que nós vamos ler aqui, desde o verso 6 e 7, que é um mandamento, gente. Seja isso que ocupe o teu pensamento. Isso aqui é um mandamento. Deus ele não vai chegar para mim e falar, Elinho, eu estou dizendo isso para você, mas você fica à vontade, né? Porque você pode achar o que você quer, o que você pensa, o que você vai fazer. Mas fica à vontade. Gente, acho que a gente tem que convencer a cada um de nós que Deus, sendo sua palavra, Ele não é opção. Ele não é uma opção a mais que eu tenho. Eu penso aqui, Deus pensa lá, mas eu penso aqui é mais forte. E é mesmo, sabia disso? Muitas vezes o que eu penso é mais forte que o que Deus tem a dizer. Mas Ele é vida. E se andarmos nesse caminho, eu vou voltar, não estou perdido não, nós vamos voltar lá para Provérbios 8, tá? Aguenta aí. Mas Ele constrói o nosso caminho. Então aqui está dizendo, seja isso que ocupe o teu pensamento, Alinho. Então já te dei, tem uma regra aqui, não, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é, né? Aqui está falando, tudo que é amável, respeitável, de boa fama, seja isso, tem virtude, seja isso que ocupe o teu pensamento. Diga aleluia. Agora veja, no comando do verso 6, ele diz assim, não ande ansioso de coisa alguma. Eu vou repetir de novo, não ande ansioso de coisa alguma. Não dá para entender com a mente. Os 5 sentidos não vai entender. Daqui a pouco está dizendo assim, Jesus, é porque você não vive nesse tempo. Ele é a palavra, ele está falando para mim, não ande ansioso de coisa alguma. Olha a força, gente, dos pensamentos de ansiedade e preocupação a respeito da vida, de situações que a gente vive. Que vem sobre a cabeça. Não fecha a conta. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. E como eu falei, né, o pastor Teixeira fez essa série de mensagens há quanto tempo atrás, Maurício? 200 e tantos capítulos. Assista, tem que assistir. Gente, veja bem, se você está sendo atacado numa área, o que você tem que fazer? Você tem que ser fortalecido nessa área com o que Deus tem a dizer. Se a área de finanças, vai se fortalecer com o que Deus tem a dizer. Se a área de saúde, vai se fortalecer com o que Deus tem a dizer, o que Ele é saúde para nós, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e tantas outras passagens. É super interessante porque Ele é vida e saúde,
não é só numa palavra específica, é a palavra dele toda. Ele é vida e saúde. Eu vou voltar para Provérbios, aguenta aí. Mas isso é um massacre que acontece dentro da humanidade, e muitas vezes você já vai acordando, já está preocupado com uma situação. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porém, sejam conhecidas diante de Deus através da oração, da súplica, a petição, com ações de graça, crendo que Deus é o Deus da resposta, gente. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Tem base bíblica para você orar e entregar situações financeiras. Tem base bíblica para você orar e entregar situações de saúde. Tem base bíblica para você entregar e descansar em relação à família. Uhul! Aleluia! E a paz de Deus, verso 7, grifa aí, que excede todo o entendimento. Toda essa maneira dos 5 sentidos que não fecha a conta pensar, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa o quê? A nossa o quê? A nossa mente em Cristo Jesus. Mente saudável é uma mente que se alimenta de contínuo da verdade, anote. Aí você me fala, não, eu estou precisando de tratamento. Cara, eu entendo, eu sou médico. Você pode fazer um tratamento, mas isso não libertará você de ter uma mente saudável. Porque mente saudável, do ponto de vista da verdade, sendo eu e você um ser espiritual pensante, é se alimentar da verdade de maneira contínua. É o quiabo de Deus. O chuchu, camarão não tem. Estou brincando, só para você entender como é importante. Você quer cuidar da sua mente? Se alimente da verdade de maneira contínua. Não, já tem 2 domingos que eu não venho, pastor. Hoje eu vim. Não, ok. Pode acontecer várias coisas. Você está de férias, sei lá. Mas isso é um trabalho diário, da mesma maneira que você come lá o bifinho, sei lá o que é que você come todo dia. Mas você come algo para se alimentar. Espiritualmente, como um ser pensante, para a minha mente saudável precisa se alimentar da verdade de maneira contínua. O que cai nessa situação de maneira diária, vou repetir, diária, isso não é muito ensinado para o povo de Deus a ouvir uma mensagem. Quando você ouve uma mensagem que te constrói, e não é qualquer mensagem, tá? Porque muitas mensagens têm sido produzidas que não geram fé, que não geram esperança, na verdade, não mexe no teu espírito. Você quer ver? Obrigado. Lucas capítulo 24, quando 2 discípulos estavam de caminho para Emaús, Jesus se apresenta no meio deles. E Jesus começa a abrir a boca. Jesus falando, é vida. Jesus falando, é vida. Ok? Jesus falando. E aí, os caras, não, bora continuar nesse bate-papo aí. Jesus vem com a gente e tal. Aí sentaram na mesa. Quando Jesus partiu o pão, eles... Quando Jesus sumiu. E depois eles conversando, não é engraçado quanto ele falava pelo meio do caminho, ardia o nosso coração, mexia com o teu espírito. Gente, alegria, prazer, ânimo, vida, vem dele, de ouvir as palavras próprias, não palavras de desesperança. Não pode ouvir qualquer coisa, preste bem atenção, o que você está ouvindo está te deixando para baixo. Pode ser até que a pessoa que esteja programando isso, está lá te falando, pode ser título de pastor, sei lá o que for. Eu posso levar a palavra naturalmente, num convencimento fisiológico, mental, um convencimento apenas... Não, a palavra me fugiu.
filosófico. Thank you, Daisy. E tal, é bonito e tal, mas encheu o teu coração de esperança? Não vai funcionar. Eu posso trazer uma mensagem super intelectualizada. Quem está dormindo aí? Isso. Vai prestando atenção no que eu estou te falando. Se a mensagem não te enche de força, de ânimo, não vem do céu, cara. Todas as vezes que Deus encontrou um homem numa situação difícil, Ele foi lá, deu uma palavra, levantou a vida daquela pessoa. Ele é vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele é vida. Vida. Gera verdadeira esperança, expectativa. Enche o teu coração. Ele falava, não ardia o nosso coração no meio desse caminho? Ardia. O que as pessoas acordavam de madrugada para ouvir Jesus no templo? Por que gerava a fé? A fé vem pelo? Qualquer coisa? Não, a palavra. Seja uma pessoa voltada para a palavra. A palavra tem que ganhar esse espaço. Então, no verso 8, ele ainda coloca outras coisas, né? Filipenses 4:8. Aqui nós lemos. Finalmente, Elinho, preste atenção. Então, tudo que for verdadeiro, tudo que é seja isso que ocupe. Por quê? Isso está protegendo a mim e você. Primeiro, ele pediu para a gente tirar toda a preocupação e força de pensamentos que vão angustiar a mim e a você, vão me quebrar. E vai trazer sentimentos negativos. Apresenta diante dele, confia nele, agradece a ele. E isso vai guardar o teu coração de paz e a tua mente também. Vai aquietar. Legal. Uhul. Está até vendo os passarinhos. Vamos voltar para Provérbios, eu vou terminar. Estou terminando. O 9. A Deise pediu para ler o 9, então vamos ler. Eu li no primeiro encontro 9. E também, Paulo acrescentou, o que você aprendeu. Alguém tem aprendido alguma coisa aí? O que você recebeu, o que você ouviu. E você viu em mim, meu Deus. Isso pratiquem. E o Deus da paz será com vocês. Uau! No livro de Timóteo, Paulo fala para Timóteo, seu filho, na fé, guarda a doutrina, cara, guarda essa palavra, fica assim mesmo, porque isso não só salvará a tua vida, mas salvará aqueles que também te ouvem. Uau! Nós vamos voltar para Provérbios, mas reforçando isso, no verso 33, ouve, Elinho, o ensino, ouve, a fé vem pelo ouvir, seja sábio e não rejeite. Acabei de te dizer aí que sabedoria é o conhecimento que vem do céu, é a verdade sendo revelada para nós. Essa é a sabedoria. Agora, ser sábio é pegar isso e botar em prática. Então, eu só queria voltar aqui, vamos lá. Tome cuidado com essa plataforma. Meu Deus, quantas vezes eu vou repetir isso? O problema é que quando eu acordo, eu tenho que descobrir se eu estou nessa plataforma. Se o inferno aos pouquinhos, sem eu perceber, vai mandando algo na minha cabeça, pensando a respeito de situações e de pessoas que eu nem estou percebendo que é a avalanche das trevas para dominar a minha forma de pensar. Ou o meu convencimento, não, já tirei minha conclusão, como assim? Eu não faço isso. Eu chego na humanidade para dizer assim, já tirei minha conclusão, eu não faço isso. Eu quero a conclusão do céu. E eu posso me surpreender com o que Deus vai falar a respeito de qualquer área da nossa vida. Sabiam disso? Então tome cuidado
porque esse aqui é meramente a parte humana, os 5 sentidos, ele não pode governar. Então, voltando para lá, aí ouve, seja sábio e não rejeita. Olha agora, gente, olha, eu tenho lido várias passagens que falam sobre o conteúdo de ouvir. Porque o que entra no meu ser espiritual vem por ver e ouvir. Então tá, feliz o homem que me dá ouvidos. Olha só como é que o autor coloca isso, Salomão coloca isso de uma maneira bem legal, gente. Fala de algo que é contínuo, você está ali continuamente, velando, dia a dia, diga dia a dia. As minhas portas. Vamos dizer assim, a porta da voz de Deus está ali, está naquela porta, ele vai falar, ele está falando, eu estou aqui. Depois, esperando, diga esperando, as ombreiras da minha entrada. Isso aqui é uma responsabilidade nossa, é um ritmo nosso, é um hábito que precisa ser nosso. Por quê? Olha o próximo verso. Porque o que me acha o quê? Estamos conversando sobre o quê? Porque as palavras de Deus são espírito e são vida. E isso alimenta o nosso espírito, fortalece o nosso pensamento, cara, garante um pensamento que eu possa fazer um bom combate de fé. Que me acha vida e alcança o quê? Não posso cair nessa cilada de ser meramente ouvinte e frequentar a igreja para ouvir uma mensagem. Eu não posso cair nessa cilada. Porque eu não estou alimentando o meu espírito suficiente para vencer no dia mal e no dia do combate. Vocês estão entendendo isso aí, gente? A fragilidade da maneira de pensar é muito rápida, você tem que reforçar diariamente. Eu preciso estar ali, esperando as ombreiras da sua entrada. Eu estou ali, na porta, estou ouvindo, eu dedico um tempo para isso, botar para dentro, para me alimentar da verdade, eu me alimento. Ser espiritual, pensante, se alimenta de verdades espirituais, é ele, espírito e vida. Espírito e vida. Espírito e vida. Então, quando você vê, você está sendo alimentado, uma situação negativa está acontecendo, mas você tem algo para dizer a respeito. Você tem uma mensagem positiva, uma mensagem do céu para dizer. Olha lá Eliseu, seu servo, tem um exército aí que vai pegar a gente, olha aí como é que nós estamos cercados. Ele falou, Senhor, abre os olhos desse menino para ver quem é que está conosco. Quem são aqueles que estão conosco? Maior é aquele que está contigo do que aquele que está nesse mundo, cara, te afrontando, insistindo em dominar a tua forma de pensar, bem negativa, bem desvalorizada, bem quebrada, bem condenada na condenação, no desvalor e tal. Esse é o inferno. Essa não é a voz de Deus. Então eu preciso diariamente da voz de Deus. Você também. Eu preciso estar assim. Que passagem é essa? Que passagem é essa? Velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque quem me acha vida e alcança a favor dele. Isso é para todos? Para todos que estiverem debaixo desse sistema. Não dê lugar ao diabo. Constrói a tua jornada todo dia, a tua forma de pensar certa ali. É uma luta. O inferno quer contaminar todo dia a minha forma de pensar. Por isso que é verdadeiro, que é útil, que é bom, que é agradável, que se há algum valor, seja isso que ocupe. É assim mesmo, tem que ser seletivo. Isso é cuidar da saúde da nossa mente.
A saúde da nossa mente é do mundo do espírito. Saibam disso. Deu para pegar isso? Então vamos embora ficar de pé. Glória a Deus.